はい、皆さん、こんにちは。デイビジです。今日はですね、上司についてですね、からとまでの上司について話したいと思います。では、早速始めましょう。Então, hoje a gente vai falar sobre partículas, né? Partículas cará e madê são duas partículas que andam de mãos dadas, mas não necessariamente elas são usadas juntas, né? Então, para dar uma explicação básica a respeito das duas, cará indica a origem ou ponto de partida de alguma coisa e madê indica o limite. A gente vai entender melhor sobre esses significados aqui com os exemplos, né? Então vamos começar já com um exemplo simples que usa as duas partículas. Koko kara soko made. Koko kara soko made. Então, koko significa aqui e soko significa aí. Então, entre koko e soko, a gente tem a partícula kará e no final a gente tem a partícula madê. Eu não me canso de dizer, né, que a partícula sempre afeta a palavra que vem antes dela. Então, kará está se referindo à palavra koko e madê está se referindo à palavra soko. Então, como kará indica a origem ou o ponto de partida, eu estou dizendo que algo começa onde? Koko, aqui. Então está começando aqui, aqui é o ponto de partida e madê está indicando o limite. Então começa aqui e vai até aí. A gente pode dizer que essa frase, koko kara soko made, significa justamente daqui até aí. Ok? Então vamos para uma próxima frase. Kyou kara mainichi nihongo o benkyou suru. Kyou kara mainichi nihongo o benkyou suru. Kyou significa hoje. Aí a gente tem a partícula kará. Depois, mainichi, que significa todo dia. Esse kanji aqui de mai, ele é usado em várias palavras, né? Por exemplo, maitoshi, todo ano. Maiasa, toda manhã. Maishu, toda semana. Então ele indica uma repetição, né? Algo que acontece com frequência. Então todo dia, toda manhã, todo mês, todo ano, sempre usa esse kanji aqui de mai. Aí a gente tem a palavra Nihongo, que essa todos deveriam saber, né? Pelo menos os que estudam japonês. Nihongo significa idioma japonês. E por último, o verbo benkyou suru. Benkyou suru, que significa estudar. Então, focando aqui na partícula, o que vem antes da partícula kará, que indica a origem, né? Ou o ponto de partida? Temos a palavra kyou, que significa hoje. Então, o ponto de partida é hoje, ou seja, a partir de hoje, e aí a gente tem aqui o verbo benkyou suru, significa estudar, e a partícula o indicando o que eu estudo, né? Então, Nihongo, estudo japonês todo dia, ou vou estudar japonês todo dia a partir de hoje. É uma indireta aí para vocês, né? Vamos estudar japonês todo dia, hein? Um pouquinho por dia é melhor do que muito um dia só na semana, né? Então, vou estudar japonês todo dia, ou todos os dias. Mais uma frase, esse aqui é um ditado japonês, inclusive foi o primeiro ditado japonês que eu conheci, né? Saru mo ki kara ochiru. Saru mo ki kara ochiru. Saru significa macaco. Macaco. Aí a gente tem a palavra ki, que significa árvore. Inclusive eu esqueci de colocar aqui o furigana nela. Deixa eu adicionar aqui para vocês. Ki. Kikara. E a gente tem o verbo ochiru, que significa cair. Aqui a gente tem a partícula mo, depois da palavra saru. Então o macaco também, aqui indica inclusão, né? Então o macaco também. Aí a gente tem a partícula kará depois da palavra ki, que significa árvore. Então a partir da árvore, né? E aqui o verbo cair. Então o macaco também cai da árvore. Aqui a gente não tem nada do tipo como a partir, né? Mas nem sempre isso aparece na tradução. Mas fica claro, né, que o macaco está caindo a partir da árvore. Então o macaco também cai da árvore. Mais uma frase. 11 ページまで読みました。11 ページまで読みました。A palavra page significa página.
E aí a gente tem a partícula made e depois o verbo yomu. Yomu, que significa ler. Aqui ele está no passado, né? Yomimashita. Então, li. Made indica o limite. Então, até onde foi alguma coisa, né? Então, eu li até a página 11. Mais uma frase. São Paulo made aruite ikimashita. São Paulo made aruite ikimashita. Então, São Paulo é a cidade de São Paulo. E o verbo aruku. Aruku significa andar. Quando a gente tem essa formação aqui, aruite ikimashita, é algo como fui andando. Está no passado, né? Fui andando. E aí, de novo, indica o limite, até onde eu fui. São Paulo. Então, fui andando até São Paulo. Ok? Outro exemplo. Nisetsu kara 4節まで読んでください. Nisetsu kara 4節まで読んでください. Esse setsu, ele é de parágrafo. Opa, parágrafo. Então, nisetsu kara, a partir do parágrafo 2, 4節まで, o limite, né? Até o parágrafo 4. 読んでください. Aqui de novo, acho que não teve ainda, né? Teve sim. Então, de novo, o verbo yomu. Yomu significa ler. E aqui ele está pedindo, né? Yonde kudasai. Está no imperativo, pedindo, por favor, para que leia do parágrafo 4, ou melhor, do parágrafo 2 até o parágrafo 4. Então, leia do parágrafo 2 até o 4, por favor. Mais um exemplo. 8時から6時まで働きます. 8時から6時まで働きます. Então, esse ji, ele indica a hora. 8時, indica o horário, né? Hora, então, 8 horas, a partir, né? Indica a origem ou ponto de partida. Então, a partir das 8 até, indica o limite, até as 6 horas. O que acontece? Hatarakimasu. Aqui a gente tem o verbo hataraku, que significa trabalhar. Então, trabalho das 8 até as 6. Trabalho das 8 até as 6. Geralmente no Japão eles costumam falar se é o período da manhã ou o período da tarde, né? Então seria gozen, que é o período da manhã, e gogo, que é o período da tarde. Gogo 8時, ou melhor, gozen 8時からgogo 6時まで働きます. E por último, uma última frase, 今日はここまでです. 今日はここまでです. 今日, a gente já viu essa palavra lá na primeira frase, né? Hoje. ここまで. Essa também a gente já viu, ou melhor, essa a gente viu no primeiro exemplo, né? E a palavra kyo a gente viu no segundo. Então, kokomade significa até aqui. Então, essa frase basicamente significa que por hoje é só. Ou seja, hoje é até aqui. Então, por hoje é só isso, né? Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários. E, por favor, né, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Ative a notificação para receber as notificações dos vídeos, né? E por hoje é só isso. Mata né!